Direitos humanos são direitos básicos, civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, garantidos a todo e qualquer ser humano, sem restrição, exceção, seja pela raça, orientação sexual, nacionalidade, profissão, gênero e etc. Mas esses direitos foram fruto de muita luta e é bem recente, historicamente falando. Antes, não havia todos esses direitos direcionados à humanidade. Tudo se tratava de nascer do lado certo e aproveitar dos privilégios, enquanto quem nascia do lado errado sofria as consequências injustas, como, por exemplo, a escravidão. Para entender o surgimento dos direitos humanos, é necessário entender que eles não foram criados por alguém, mas foram reconhecidos através das diferenças entre as pessoas. Notaram-se que existem aspectos básicos na vida dos seres humanos que devem ser garantidos e respeitados. Em geral, o que causa a necessidade da existência dos direitos humanos é a desigualdade extrema da antiguidade. Por exemplo, povos antigos como atenienses e babilônios tinham suas normas e leis registradas por escrito, porém nenhuma dessas se tratavam de direitos humanos. Somente no século XIII, na Inglaterra, que se criaram algumas cartas e estatutos que garantissem alguns direitos humanos, como a Magna Carta de 1215 até 1225, que protegia homens livres, a Petição de Direito de 1628, que requeria o reconhecimento de direitos e liberdade para os súditos do rei, Bill of Rights de 1689, que submetia a monarquia à soberania popular, transformando ela em uma monarquia constitucional, o Decreto de Estabelecimento de 1707, que limitava o poder monárquico, o Habeas Corpus Amendment Act de 1769, que anulava prisões arbitrárias. Todas estas eram direitos de um único país. Ainda havia muito pelo que lutar. No século XVIII, os Estados Unidos se tornaram independentes e ainda criaram documentos importantes como a Declaração de Direitos da Virgínia de 1776 e a Constituição de 1787. E embora nesse mesmo ano os Estados Unidos tivessem ratificado as 10 primeiras emendas à Constituição estadunidense e garantissem muitos direitos e liberdades, ainda havia distinção entre os seres humanos. Por exemplo, a escravidão não foi abolida. Então, mais tarde, com a Revolução Francesa em 1789, foram declaradas universais suas ideias de direitos baseadas nos princípios de liberdade e igualdade, originando a Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão, aprovada pela Assembleia Nacional Francesa. E apesar do avanço, ainda havia luta e muito o que desenvolver. As leis, por exemplo, não se estendiam às mulheres, a distinção ainda se mantinha. Ao decorrer dos séculos, documentos originados da Revolução Francesa, somados com o da independência estadunidense, serviram de base para a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, ou ONU, em 1948. Com sua criação influenciada pelo horror e violência da primeira metade do século, como o nazismo, por exemplo, mas sobretudo pelas atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. A Declaração Universal dos Direitos Humanos vale até hoje e garante liberdade e igualdade de direitos nos campos econômicos, sociais e culturais a todos os seres humanos, sem exceção. Estes direitos estão acima de qualquer poder existente. Uma vez quebrados, os responsáveis são devidamente punidos. Virando o contexto para os direitos humanos no Brasil, todas as boas consequências vieram mais tarde do que para os outros países, mas também através de reconhecimento e luta do povo, que provocou a criação de constituições, como no período imperial a Constituição de 1824, que mesmo com o poder nas mãos do imperador, já se aparecia princípios da garantia dos direitos políticos e civis. O objetivo era garantir principalmente a liberdade, a segurança individual e a propriedade, mas ainda havia escravidão, e a dignidade e integridade física das pessoas eram desrespeitadas, agredidas e destroçadas. Na Constituição de 1891, já no período republicano, foi garantido o sufrágio direito para a eleição de políticos. Mas o sufrágio não era universal, já que impedia o voto de mulheres, mendigos e analfabetos. Também estão nessa Constituição direito à plena liberdade religiosa, a defesa ampla aos acusados, direito à livre associação e reunião e criação do habeas corpus, como forma de remediar casos de violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Quanto à Revolução Constitucionalista de 1932 e a Constituição de 1934 foram estabelecidos segurança ao indivíduo, como proteção ao direito adquirido, proibição da prisão por dívidas, criação da assistência judiciária aos necessitados e a obrigatoriedade da comunicação, diversas garantias ao trabalhador, como proibição de diferença salarial, proibição do trabalho para menores e determinou a estipulação de um salário mínimo ao trabalhador, o descanso semanal remunerado e a limitação diária de jornada a 8 horas.
Esta Constituição defendia os princípios de liberdade, igualdade e justiça, mesmo sendo contraditória por ainda haver injustiça. Essa Constituição chegou ao fim com o início do Estado Novo, em 1937, período marcado pela quase inexistência dos direitos humanos. A Constituição de 1937 tinha influências fascistas e autoritárias. Nessa época foi criado um Tribunal de Segurança Nacional, que julgava qualquer crime contra a segurança do Estado. O governo dominou o poder judiciário e nomearam diversos interventores nos Estados federativos. Em meio a esse cenário problemático, os direitos fundamentais foram enfraquecidos e esquecidos. Esse cenário só foi alterado em 1946, quando chegou ao fim o Estado Novo e uma nova Constituição passou a vigorar. Mas essa melhoria não durou muito tempo, pois o desrespeito aos direitos fundamentais voltam a aparecer em 1964, com a instauração do regime militar que foi conturbado para os direitos humanos no Brasil e durou 21 anos. Foi uma ditadura marcada, sobretudo, pelas torturas, sequestros, assassinatos e desaparecimento de opositores, indo contra qualquer direito humano, uma violação. Hoje em dia, os direitos humanos são garantidos na Constituição Federal de 1988, considerado um avanço jurídico. Garante os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais dos nossos cidadãos. Contudo, atualmente, ainda existem muitas dificuldades em tirar esses princípios do papel, o que marca uma contradição, porque apesar de existirem boas leis, não são cumpridas à risca. Vemos isso nas altas taxas de homicídio no Brasil, nas formas de violência contra a mulher, homossexual, indígenas, etc., nos abusos policiais e no sistema prisional. Ainda há muito pelo que se desenvolver. Por mais que existam muitos direitos humanos, ainda há muita injustiça, desigualdade e violação. Sendo assim, vimos a importância dos direitos humanos ao longo da história, de reconhecer que direitos básicos devem ser garantidos. É importante lembrar que os direitos humanos agem em conjunto com a cidadania, que é um conjunto de direitos e deveres civis, e para usufruir dos mesmos é preciso seguir normas e leis. A cidadania se torna mais fácil graças aos direitos humanos também, que traz direitos de liberdade de pensamento e de expressão e a igualdade perante a lei. Dessa forma, os cidadãos seguem numa busca incessante por sua valorização no meio social, lutando por direitos humanos fundamentais, um movimento que surge através das relações interpessoais em sociedade. Logo, o cidadão exerce o seu papel e luta por uma política cada vez mais democrática. E para a gente concluir, a fim de continuar pela busca de igualdade e justiça entre todos, é de extrema importância a educação e a informação correta. A educação em direitos humanos teria como meta construir uma sociedade mais solidária, fraterna, pluralista, com igualdade em direitos e garantir o respeito à dignidade humana independente das inúmeras diferenças. Enquanto as informações certas, ao invés de boatos corriqueiros tipo fake news, trariam as verdades à superfície, e com isso um senso crítico justo e certo ao povo que busca por melhores direitos. Estes dois fatores, somados, formam um cidadão honesto, democrático, crítico, esclarecido e pleno de seus direitos, que entendem que a violação de direitos de um cidadão é a violação de direitos de todos os cidadãos.